Fala, programador! Seja bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso de desenvolvedor Android, aqui do canal Jamerson Souza. E, gente, nessa aula a gente vai estar realizando a instalação do Android Studio no nosso computador, né? Como eu falei na aula anterior, eu vou estar realizando essa instalação a partir de um computador Linux, a partir de um sistema operacional Linux, tá bom? Até porque as aulas que eu vou gravar vai ser no Linux, mas você não tem problema nenhum se você utilizar o Windows, tá bom? E como eu disse, a gente vai estar utilizando a documentação do próprio Android Studio para estar consultando algumas coisas, tá bom? Então mais para frente a gente também vai ver a documentação. Agora, no caso, eu vou mostrar para vocês que até mesmo na instalação, né, eles têm, gente, ó, um tutorialzinho de como tá fazendo essa instalação, principalmente no Windows, no Mac, certo? E também no Linux, beleza? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é escrever aqui no Google Download Android Studio, certo? E aí vocês vão estar clicando aqui, ó, no primeiro link e vão estar efetuando o download do Android Studio, certo? O arquivo chega aí, no caso no Linux ele é 951 MB, no Windows pode ser um pouquinho maior, mas eu acredito que não, basicamente é a mesma coisa, beleza? Então, eu já estou aqui com o arquivo baixado, certo? Inclusive, eu já instalei também o meu JDK no meu sistema operacional. Inclusive, eu indico que você instale o JDK no seu sistema operacional, como eu também falei na aula passada, certo? E aí, com o arquivo baixado, eu vou somente extrair aqui, certo? É um arquivo tar.gz, então no Linux basta a gente clicar com o botão direito e extrair. No Windows é basicamente a mesma coisa também com INRA. E aí, enquanto ele vai extraindo, galera, aqui ó, você pode até voltar para a documentação, né, e ir na seção, no caso do seu sistema operacional. No Linux, o que é que ele diz? Ele diz, ó, descompacte o arquivo .zip, né, no caso .tar, e aí ele diz para mover esse arquivo para uma pasta, no caso para o seu perfil, né? E aí, ou para usuários compartilhados. E aí depois a gente precisa instalar algumas bibliotecas necessárias para máquinas 64 bits. Então, no meu caso, eu vou estar precisando fazer essa instalação dessas bibliotecas, tá bom? E aí, para fazer isso daí é bem simples, galera. Tem um códigozinho aqui, ó, que a gente vai copiar aqui. Vai abrir o terminal, beleza? Vou maximizar aqui o terminal, botão direito, colar e vou apertar Enter. Colocar a senha aqui do meu usuário do computador e vou instalar essas bibliotecas, tá bom? Vou minimizar aqui para voltar aqui para a documentação. E aqui ele fala, ó, se você estiver no Fedora, executando no Fedora 64 bits, o comando vai ser outro. No caso do Ubuntu e distribuições que são derivadas do Ubuntu, né? No caso eu estou usando o Pop! OS, é uma distribuição baseada no Ubuntu, então eu posso executar esse comando normalmente, beleza? Tá fazendo aqui a instalação, já terminou, ó. Já instalou as bibliotecas bonitinho, certo? E agora, pessoal, eu vou precisar mover essa pasta aqui Android Studio, né? Para o local que ele sugere aqui, que é o sr/local. Para isso eu vou estar clicando com o botão direito aqui no meu gerenciador de arquivos, né? E vou estar selecionando a opção abrir no terminal, certo? Aí o terminal vai estar abrindo aqui direto no diretório que eu estou na interface aqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou utilizar o comando sudo, certo? E o comando mv para estar movendo o arquivo. Só que antes de mover, eu vou estar renomeando esse arquivo, tá bom? Não seria necessário, mas eu vou só deixar a pasta como nome de Android Studio. Até porque o nome é pequeno, né? Fica até melhor de se ler, certo? Então eu tenho que mover para /usr/local, tá bom? Então do mesmo jeitinho que está aqui na documentação eu vou fazer e vou apertar Enter. Aí ele vai me pedir a senha, eu coloco a senha do meu usuário e a pasta foi movida, tá bom? Agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ir até a pasta aonde eu movi, para estar abrindo o arquivo e estar executando
a instalação, certo? Então o segundo passo aqui, ó, para iniciar o Android Studio, abra o terminal e navegue até o diretório. Então eu tenho que entrar até esse diretório aqui. Então vamos lá, cd /usr/local /Android Studio, certo? E aqui na pasta do Android Studio, se eu der um ls aqui, ó, eu tenho uma pasta de novo Android Studio, né? Então eu vou entrar aqui na pasta Android Studio /bin, certo? Ah, lembrando, né? Eu esqueci de digitar o comando cd. Pronto, entrei aqui na pasta do Android Studio, tá bom? E agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso executar o comando studio.sh. Então eu vou botar um ponto, barra, e aí eu vou botar Studio e fazer o autocomplete com a tecla Tab. Pronto, ele autocompletou, eu vou apertar Enter. Somente isso, pessoal. Realizando esse procedimento, vai aparecer daqui a pouquinho, ó, a tela de instalação do nosso Android Studio, tá certo? Então eu vou só minimizar aqui as janelas para não atrapalhar, tá bom? Porque o Pop! OS agora, essa nova versão, as janelas elas tentam se adequar, né, ao conteúdo que está sendo exibido, né? Então vamos lá, aqui a gente tem, ó, duas opções, que seria configuração, um arquivo de configuração ou não importar as configurações. Nesse caso aqui eu vou deixar marcado essa opção mesmo, para não importar nenhuma configuração, e vou clicar em OK. E aqui a gente recebe essa mensagem, né, do Google, perguntando se você aceita enviar basicamente estatística de relatórios e tudo mais para os servidores do Google. Eu vou clicar em Don't Send, tá bom, para não enviar. E aqui a gente tem a tela de boas-vindas do Android Studio. Basicamente é só clicar em Next, a instalação é bem simples. Agora aqui nessa tela a gente tem duas opções, né, que é o Standard e o Custom. Eu vou deixar na instalação padrão mesmo, tá bom? E vou estar clicando em Next. Agora ele pergunta se a minha interface, eu vou querer a interface Drácula, né, que no caso seria uma interface Dark. Eu vou deixar dessa forma mesmo porque eu prefiro, mas vocês poderiam também, se preferir, escolher o Light, né? Seria o tema da IDE. Aqui é muito importante, gente, porque tem algumas coisas do SDK de instalação, né? O Android Emulator, o SDK Build Tools, na versão 30.0. E se você não sabe o que significa a sigla SDK, basicamente é uma sigla em inglês para Software Development Kit. Meu inglês não é tão bom assim, mas eu arranho um pouco. E aí a gente só vai clicar em Next e Finish, né? Agora chega um momento que a gente precisa esperar um pouco para ele estar fazendo a instalação e também fazendo alguns downloads, certo? Do SDK para estar instalando aqui na minha IDE e no meu computador. E aí essa parte a gente somente aguarda. E nesse momento, enquanto ele está fazendo o download, eu aconselho para você, como um bom programador, dar uma pausa, deixar instalando aí o programa, né? E aí você vai tomar um pouquinho de café, tomar uma água, ou eu, no caso, prefiro tomar um suco, né? Então vou dar uma pausa aqui no vídeo, gente, e já eu volto. Bom, galera, terminou aqui a instalação de todos os componentes, né, do Android SDK, certo? Então basicamente a gente vai estar clicando aqui em Finish e o Android Studio já vai estar instalado no nosso computador. Aí, gente, o que é que acontece agora? Vamos estar criando aqui um novo projeto, certo? E a gente vai estar trabalhando um pouquinho com a virtualização do nosso aplicativo, tá? Eu vou mostrar algumas coisas. A gente vai deixar selecionado o Empty Activity mesmo, tá bom? Então a gente vai estar selecionando uma Activity vazia e vamos estar clicando em Next, certo? O nome do nosso aplicativo vai ser, não sei, Jamerson. Vai ser o nome do aplicativo. O package name, né, o nome do pacote, vocês podem botar com.curso, tá bom? Não tem problema não. A linguagem que a gente vai utilizar, como eu já havia dito, vai ser o Java, certo? E tem o mínimo da API, né? Então, basicamente, esse API 16 vai significar que, no mínimo, nosso aplicativo vai rodar a partir do Android 4.1 de LNB, tá bom? Então, nosso aplicativo vai funcionar a partir dessa versão do Android até as outras versões mais recentes, inclusive a 11, né?
que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, é a versão mais recente. Então vou deixar aqui marcado a versão a API 16, né? E vou simplesmente clicar aqui em Finish, tá bom? Feito isso, o Android vai estar criando aqui o nosso projeto, beleza? E aí a gente vai estar configurando o emulador aqui, né? O virtualizador, para a gente estar vendo o dispositivo, né? Para a gente estar conseguindo ver o nosso aplicativo sendo virtualizado, beleza? Então vamos aguardar um pouco enquanto ele está escaneando alguns arquivos para index, né? Se você observar aqui no cantinho, ele está fazendo alguns processos, tá bom? Lembrando, galera, que o nosso gerenciador de dependências, assim como a gente tinha no curso de Spring Boot, que no caso era o Maven, no curso de Android Studio a gente vai ter o Gradle, tá bom? Como gerenciador de dependências. Então toda vez que a gente precisar de uma biblioteca, a gente vai ter um arquivo, depois eu vou falar sobre isso. Aqui ao lado vai ter a nossa árvore, né, do projeto. E aí nessa árvore de projeto tem a parte do Gradle, né, para a gente colocar as dependências, as bibliotecas que a gente vai querer. Principalmente quando a gente for trabalhar lá com Firebase, que a gente vai ter que implementar alguns recursos do Firebase, tá bom? Então a gente vai usar muito esse Gradle, beleza? Aqui nessa mensagem ao lado direito do Android Studio eu consigo visualizar o que tem de novo, né, nessa versão do Android Studio que a gente baixou, que é a versão 4.2. Eu vou somente minimizar aqui e vou estar esperando um pouquinho até que ele carregue o nosso projeto, tá bom? Já carregou aqui uma parte do projeto. Se vocês observarem nesse momento o Gradle está entrando em ação, né? Ele está fazendo downloads de alguns recursos, certo? Então vamos aguardar mais um pouco enquanto o nosso projeto sobe aí e está disponível para a gente fazer algumas configurações. Bom, galera, finalmente subiu aí nosso projeto, né? O Gradle finalizou baixando todos os recursos e dependências necessárias. Lembrando que esse processo, gente, pode demorar um pouco, né? No caso aqui demorou uns 3 a 2 minutos. É super normal, tá? Não se preocupem. Apareceu também aqui a árvore do meu projeto, né? Eu tenho aqui a parte do Gradle, a gente vai utilizar bastante essa parte aqui. E basicamente ele faz a abertura, né, com a classe Java, como vocês podem ver, né? Então eu tenho aqui um Public Class Main Activity, estendendo aqui do App Compact Activity, depois a gente vai ver sobre isso. Aqui eu tenho um arquivo XML, tá bom, gente? Que basicamente é a view, né, do nosso aplicativo. Eu posso até dar um zoom aqui, ó. Seria basicamente a tela do nosso aplicativo, né, com o nome Hello World, né, ou seja, basicamente Olá Mundo. Aqui na parte de cima, galera, aqui eu tenho basicamente duas visualizações, né. Eu costumo somente visualizar o design, tá, que é basicamente essa telinha em branco. Eu também gosto de deixar isso daqui minimizado. Por enquanto eu vou deixar minimizado. Vou maximizar aqui um pouquinho o Android Studio, tá bom? E, gente, a gente vai trabalhar tanto com a interface gráfica aqui, né, do programa, quanto a gente também vai trabalhar com os arquivos XML, tá bom? Eu sei que vocês, a princípio, podem achar um pouco estranho tudo isso daqui, todo esse texto aqui, tá? Mas tudo isso daqui está fazendo parte do design do nosso aplicativo, tá bom? Então, tudo que a gente pode fazer aqui pela interface do programa, por exemplo, colocar um botão, a gente pode colocar uma imagem. Então, tudo que a gente faz por aqui, a gente também pode fazer pelo código, né? A gente pode fazer por XML. Eu vou botar aqui no modo split, né, que seria dividido, que aí a gente consegue visualizar o que a gente está digitando e como é que está ficando lá na telinha do aplicativo, tá bom? Então eu prefiro, lembrando, né, no caso eu prefiro utilizar os dois. Tá? Então vai ter momento do curso que eu vou utilizar a linha de comando lá do XML, a gente vai aprender aos poucos, tá bom? E vai ter momento que eu vou utilizar a interface, basicamente agora, por exemplo, aqui, vou arrastar um botão aqui na tela, lembrando que eu vou falar na próxima aula sobre as constraints, tá bom? Que basicamente refere-se ao alinhamento aqui dos nossos componentes. Então vou colocar esse botão aqui, vou vir aqui em atributos, porque é por aqui que eu consigo
mudar o nome desse botão, mudar a cor, no caso todos os atributos desse botão eu consigo alterar por aqui, tá bom? Pela essa parte aqui. Dá um espaçamentozinho aqui, né, entre o nome Hello World e o botão. Descendo um pouquinho abaixo aqui, ó, gente, eu vou ter a parte do text do botão, né, que seria o texto que vai aparecer. Caso você não encontre essa opção, você vem aqui na pesquisa e digita text. E aí eu vou ter aqui o texto que é exibido nesse botão. E aí, por exemplo, eu vou botar Jamerson e vou apertar Enter. Tá bom? Então o nome já mudou aqui do botão. Só que como é que eu faço agora para visualizar essa telinha seria a primeira tela do nosso primeiro aplicativo, né, gente? Então aqui a gente tem um AVD Manager, que seria o Android Virtual Device, tá bom? Para a gente estar virtualizando o nosso dispositivo, certo? Então eu posso vir aqui em Create Virtual Device para criar um dispositivo virtual, certo? Então, eu vou querer que seja do tipo de telefone, e aí eu tenho algumas opções aqui. Eu tenho o Pixel 4, eu tenho o Pixel 3, e aí qual que é a diferença entre eles? A dimensão do dispositivo e também alguns deles vêm com a Play Store, tá bom? Então, eu vou estar escolhendo aqui o Pixel 4, tem uma dimensão legal para a gente trabalhar e também já vem com o Google Play. Vou estar clicando em Next. Lembrando, gente, que esse dispositivo virtual ele consome um pouquinho da sua memória, tá bom? E aí a gente tem 3 seções aqui: a seção recomendada, a seção x86 Image, né, para fazer a virtualização. E nessa seção, galera, eu vou estar selecionando aqui, no caso, a API 30, né, do Android R já, para estar virtualizando no meu dispositivo. E eu também tenho outras opções de imagens aqui, tá bom? A preferência é que você utilize x86 do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Lembrando que isso daí também vai depender do seu processador, tá, gente? Existem processadores que não têm suporte à virtualização, tá bom? Se você tiver algum problema com isso, deixa aqui no comentário para a gente tentar resolver. Inclusive, eu também tenho um vídeo aqui no canal sobre um erro do Android Studio quando ele vai virtualizar o dispositivo, tá bom? Então, vou utilizar aqui a release do Android R e vou utilizar a API 30, tá bom? Vou clicar aqui em Next. Aqui é o nome do dispositivo, eu vou deixar o nome padrão, Pixel 4, e vou clicar em Finish, certo? Ele vai estar fazendo a criação do dispositivo. Ó, percebe que aqui já veio com outro, né? E aqui ele veio com a memória em disco em 513 MB, mas isso daqui vai subir um pouquinho, tá? Então vou selecionar aqui o Pixel 4, tá bom? E vou clicar aqui no Play. Ó, apareceu aqui o dispositivo, né, na minha tela. Inclusive eu já poderia até fechar isso daqui, certo? E agora eu vou startar o meu aplicativo, tá bom? Então quando eu starto o meu aplicativo, o Gradle que vai se responsabilizar de subir esse app, tá certo? Então vamos aguardar enquanto o Gradle sobe o app. Posso até ligar aqui o dispositivo, acho que ele está desligado. Vou ligar aqui ele. Tá inicializando aqui, ó, o sistema operacional do celular virtualizado, né? Gente, isso aqui pode travar um pouquinho porque consome bastante memória RAM. Como vocês podem ver, tá um pouquinho lento aqui, né? Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá bom? Eu acredito que seja porque eu também estou gravando, né? E aí quando o celular inicializar aqui, ele vai subir o aplicativo e eu vou mostrar direitinho para vocês, tá bom? Já volto. Galera, eu queria frisar um pouquinho que essa parte aqui de virtualização pode demorar um pouco também, assim como a parte de download. Então, na primeira vez que você iniciar o emulador, ele pode demorar um pouquinho para carregar, tá bom? Então, o meu, por exemplo, está aqui startando. Quando ele terminar de carregar direitinho, eu vou estar iniciando novamente a aplicação, né, para rodar. Finalmente, galera, iniciou aqui o meu Pixel 4, né? Tá ok. Agora chegou o momento que eu vou iniciar aqui a minha aplicação novamente, tá bom? Para ela ser carregada lá no meu dispositivo virtual, tá bom? Então, esse é o momento que a gente aguarda novamente, porque o Gradle ele vai estar aqui, ó, instalando a aplicação. Eu vou vir aqui pro emulador. Geralmente, gente, ele abre automaticamente.
tá certo? Então vocês não precisam se preocupar, e caso o aplicativo não abra, aí vocês vão perceber que futuramente, quando a gente estiver desenvolvendo, né, a gente vai ter esses erros no qual a gente executa, mas o aplicativo ele não abre e acaba dando um erro, certo? Ó, ele já iniciou aqui a Activity, e como vocês podem ver, eu tenho aqui o botão Jamerson, eu tenho aqui o nome do projeto, Jamerson, tá bom? Então aqui ele tem essa barra, né, que a gente vai mais pra frente aprender a como configurar isso daqui, tá? Se vocês não quiserem essa barra aqui, a gente vai também tirar, tá bom? Então basicamente já tá tudo ok, galera. O Android Studio já está instalado, o seu virtualizador do seu dispositivo também já está instalado, tá tudo ok, tudo funcionando, e já estamos prontos para começar o nosso curso de verdade, né? Aqui foi só uma demonstração de um app simples, somente com botão, com texto. Mais para frente a gente vai ver um pouco sobre os alinhamentos, né? Eu não queria me prolongar aqui falando sobre constraint, coisas que a gente só vai ver em próximas aulas, tá bom? Então mais para frente a gente vai entender também essa interface aqui do Android Studio. Por exemplo, aqui eu poderia, se eu quisesse rotacionar o meu celular aqui, ó, o meu dispositivo aqui no modo Landscape, né? A gente vai entender como é que funciona isso daqui, a rotação aqui do aplicativo, né, gente? Aqui também no emulador, ó, a gente também tem algumas opções. Eu posso rotacionar o meu dispositivo aqui, tá certo? E aí ele vai ficar como se fosse no modo horizontal, né? No modo paisagem, como a gente fala. Aí a gente depois vai ver também algumas funções aqui do próprio emulador, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, que essa aula já está um pouquinho longa, tá bom? Eu vejo vocês na terceira aula do nosso curso, certo? Que aí a gente já vai começar a desenvolver aí um aplicativozinho simples, trabalhando com texto, trabalhando com imagem, o que eu propus lá na nossa primeira aula, né? E aqui vocês podem até brincando aqui com o emulador, é bem divertido, já podem ir conhecendo um pouquinho da IDE, né? E é isso, nos vemos na próxima aula.